Mais uma aula começa e a satisfação de poder aprender um pouco mais, de partilhar um pouco mais do meu tempo com vocês. Eu espero que tenha sido muito bom a caminhada. É o penúltimo vídeo da classe de doutrinas e hoje a gente vai entrar num assunto que, como os outros, são muito importantes. Vamos ver como acontece na prática a nossa vivência do Evangelho. Entender o Evangelho, entender que como Cristo me salvou, ser amigo de Deus, ser filho de Deus. Isso pode ser um conceito ou pode se tornar algo real em nossas vidas. Eu espero que seja algo real para você. Na aula de hoje nós vamos ver como viver essa nova vida em Cristo. Eu quero que você viva essa vida. E vamos ver agora o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aqui eu queria começar a entender essa ideia que Paulo fala aos Coríntios, sobre ser uma nova criatura. A ideia do novo aqui que Paulo usa não é simplesmente um novo porque agora tem algo mais novo. Eu tinha um celular velho e agora eu comprei, eu adquiri um celular novo. Não, a ideia do novo no sentido de um melhor. Antes eu tinha um celular, mas ele era antigo. O novo, ele é melhorado. Ele tem uma capacidade melhor, ele tem uma velocidade melhor. Ele é mais bonito. Nós podemos entender o novo que Cristo tem para a gente, a nova vida, não é simplesmente porque é uma vida mais nova, mas é uma vida melhor. Eu poderia dizer que é a vida verdadeira que nós temos com Ele. Então, ser uma criatura, todos nós somos, mas a nova criatura, a criatura que foi melhorada em Cristo, isso é o que nós estamos falando aqui. Quando eu me torno essa pessoa em Cristo, as coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo. É interessante entender isso quando eu vou compreender as coisas que eu já fiz, que fizeram por mim, que fizeram em mim. Um exemplo disso, não é raro eu ouvir pessoas falarem: não, mas foi feita uma promessa, não sei para quem, não sei por quê, por causa da minha vida, então como é que eu vou quebrar isso? Porque agora eu tenho uma vida com Cristo. A vida com Cristo é nova. A vida com Cristo é algo que Ele quer que a gente vá viver com Ele a cada momento, a cada manhã, a cada oportunidade que Ele nos dá. Então, eu não vou ficar vivendo simplesmente amarrado a algo, talvez num tempo que eu não tinha compreensão do Evangelho, mas Cristo me faz ser novo diante dele. Já que eu quero ser uma nova criatura e que tudo se faz novo, eu preciso entender essa ideia que eu estou sempre melhorando. Porque a melhora nossa com Cristo tem que ser constante. Ou eu estou melhorando, ou eu me pareço mais com Ele, ou eu estou me afastando dele. E aí eu quero trabalhar com vocês esse texto de Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Esse texto de Josué é muito interessante porque ele começa com a ideia de santificar. O que significa santificar? Santificar é tornar santo, ou seja, é separar, é consagrar, é purificar. Nós fomos feitos santos se formos separados por Cristo. Se você já foi separado pelo sangue de Cristo, você pode entender que você é santo. Nós somos criticados por algumas pessoas que dizem: os crentes eles não têm santos. Temos. Nós somos santos. Assim como grandes santos do passado, grandes homens e mulheres que serviram a Deus, que suas vidas estão marcadas na palavra de Deus, ou marcadas na história, ou pessoas que não foi... que ninguém guardou os seus nomes até hoje, mas o Senhor os guardou, eles estão com o Senhor, e esses santos foram separados em vida. É interessante entender essa ideia de santidade e santificação na palavra de Deus, porque existem santos e Cristo nos faz santos.
se eu aceitei Jesus como meu Salvador, se eu me arrependi, criei em Cristo. Mas o fato dele me tornar santo não me faz ser melhor do que outros. Me faz ter um privilégio ainda maior, um desejo ainda maior de agradar ao meu Senhor, um desejo de me parecer ainda mais com Ele. E faremos isso enquanto tivermos vida. Porque quando morrermos, aí, como a Bíblia fala, será só louvor. Tem uma música que fala, mas melhor do que isso, estaremos para sempre na presença do Pai. E quem está com Ele não pode voltar. A Bíblia fala que não podemos, mortos nem podem interceder pelos vivos. Então hoje é tempo de ser santo. Santidade, santificação está muito ligada à ideia de salvação. Salvação. Quando a gente aprende sobre salvação, ela tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é um ato de salvação, que aconteceu conosco quando nós respondemos ao chamado de Cristo. Se você respondeu com arrependimento e fé, nós somos salvos por Deus. Isso testifica da salvação dele em nós. Outra maneira de entender a salvação, ou outra maneira que a Escritura apresenta a ideia de salvação, é a ideia de glorificação. É que haverá um dia que nós estaremos diante do Pai, perfeitos, num local perfeito, em corpos perfeitos, se nós já fomos salvos por Ele aqui. Só que a Bíblia também diz que aquelas pessoas que foram resgatadas por Cristo na cruz, a salvação também é um processo, e é sobre esse processo que eu quero falar hoje, o processo de santificação. Eu sou santo separado por Cristo, mas eu me torno santo todos os dias. Todos os dias eu preciso me consagrar. Não que eu sou salvo todo dia, mas eu sou santo todo dia, eu sou santificado todo dia. Todo dia nós precisamos correr e lutar contra o pecado, lutar contra nós mesmos. Nós precisamos ser melhores do que nós fomos ontem e não podemos ter medo disso. Esse último texto agora, de Josué 3:5, eu queria passar algumas perguntas aqui para vocês. Quem deve se santificar de acordo com esse texto? Esse texto diz santificai-vos. No caso, Josué está falando para o povo, mas podemos aplicar isso para nós. Todos nós devemos nos santificar. Por quê? Naquela situação específica, porque o Senhor faria maravilhas. Quem faria as maravilhas? O Senhor. E aonde Ele faria as maravilhas? No meio de vós. Então, a ideia de ser santo, de me tornar santo, separar, consagrar, purificar, tem a ver com viver essa novidade que o Senhor tem para a gente todos os dias. Você já parou para se perguntar alguma vez, já que nós não perdemos a salvação, já tivemos uma aula sobre isso, por que o Satanás ainda continua nos tentando? Porque somos constantemente tentados por Satanás e bombardeados por muitas coisas. Acho que é uma pergunta para a gente voltar na nossa aula presencial. Mas guarde isso no seu coração, tente pensar um pouquinho nisso. E aí eu quero compartilhar com você uma ilustração. A ilustração de um desertor. O desertor dessa ilustração, ele era um soldado do exército de Alexandre o Grande. Alexandre foi um grande conquistador do mundo antigo e ele foi um homem jovem e muito dedicado. Na época ele construiu um império vasto demais. Mas em um certo momento conta a história que um soldado dele teve medo e fugiu. Depois de um tempo ele foi capturado, preso e foi levado ao imperador. E o imperador perguntou: como você se chama? O desistente, com medo, respondeu: o meu nome é Alexandre. Aí o imperador falou para ele: olha, ou você troca de nome, ou você muda de caráter. Porque não é possível você ter uma coisa e outra. O mesmo acontece com a pessoa que foi convertida por Cristo. Ou tem nome de crente e muda de vida, ou continua na sua velha vida e, por favor, não se chame de crente. Porque se você foi salvo por Cristo, o Espírito Santo habita em você.
ele vai produzir fruto, o fruto dele. Todo dia a gente vai se parecer mais com Deus. Não é uma coisa que forçamos, mas é algo com o qual nós temos que lutar constantemente, porque não é natural a nós, mas é natural ao Espírito de Deus. Então não tenha medo. Por favor, trilhe um caminho de santidade. Trilhe um caminho que daqui para frente nós precisamos estar de maneira digna para poder honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Lá em Efésios 4 fala sobre isso. Tanto que para que nós possamos ser melhores, ser transformados, Deus providenciou todos os recursos necessários para o fortalecimento da sua vida espiritual. Quais são esses recursos? Nós temos o Espírito Santo, temos as Escrituras Sagradas, temos a oração, a igreja local e temos uma família cristã. 5 recursos que nós podemos usar nessa luta contra o pecado. Porque ser crente não quer dizer que a gente não peque. Mas ser crente quer dizer que a gente não tem mais prazer no pecado. E por não ter prazer no pecado, nós queremos melhorar ainda mais, nós queremos crescer ainda mais, nós queremos agradar ainda mais o nosso Senhor. Então lembre dessas armas que o Senhor nos dá. O Espírito Santo, as Escrituras, a oração, a igreja local e a família cristã. Nós não podemos lutar sozinhos essa guerra, nem contra nós mesmos. Então vem, meu irmão. Você, imagino que você está com sua Bíblia aí. Então marque na sua Bíblia o que está escrito em Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente. A renovação de nossas mentes tem que ser algo constante. Quando Paulo fala sobre isso, ele tinha razão, porque esse é um dos principais requisitos para viver uma vida em Cristo. Se todo crente quer ter uma vida de excelência, ter uma vida que agrade o Senhor, a mente, o intelecto, a maneira de pensar, a maneira de compreender as coisas, precisa ser transformada. E essa transformação, ela é constante, porque constantemente a gente está aprendendo algo a mais sobre Deus. A nossa maneira de interpretar os fatos, de nos posicionar, ela é modificada. Então não adianta eu simplesmente falar para você, olha, faz isso, faz aquilo, porque você não se comportou de tal maneira. Mas talvez a maneira de você se comportar diante dos fatos que acontecem ao nosso redor, a maneira de você interpretar as coisas mostra como o seu coração está próximo ou distante dos propósitos de Deus. Em nosso estado natural, a nossa mente, que é corrompida, carnal e pecaminosa, ela vai se interessar e vai ter uma ótica deplorável. Não vai ter esperança. Mas numa nova vida, a maneira de pensar corretamente é uma vida que busca as coisas que são de Deus. E agora nós vamos nos adaptar a ter uma nova atitude mental e dedicar a nossa mente às coisas que são espirituais, que é buscar a santificação e separar-se para o nosso Senhor. Olha o que diz aqui em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós que queremos ter uma mente renovada, está muito ligado à maneira como nós alimentamos a nossa mente. O que nós temos buscado, se temos buscado coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis ou de boa fama, se há virtude, se há louvor. Às vezes, muitos servos de Deus, ou pessoas que se dizem servas de Deus, buscam elementos que estão na mídia somente para a gente pensar. Qual é o assunto político do momento? E é isso que norteia a minha vida. Não, a minha vida vai além disso. Eu vivo para Cristo.
E por viver para Cristo, eu inclusive tenho parâmetros para a vida e para os problemas que estão ao meu redor. O fato de ter uma mente renovada, e a palavra do grego aqui é metanoia, uma mudança interna que acontece. É uma mudança da maneira de pensar, a maneira de interpretar os fatos. Se isso acontece em mim, então a maneira de eu viver e a minha contribuição será uma contribuição moderada que glorifique ao Senhor. Diante das coisas que continuam acontecendo ao nosso redor. Mas essa nova vida em Cristo não está ligada somente à mente, está ligada também ao nosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso está em 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Havia uma seita, desde o início do cristianismo, que dizia assim, Deus ele se interessa com a nossa alma. Como se para Deus fosse algo desassociado isso. Isso é para filósofos como Platão. Mas aí Paulo vai trabalhar em textos como esse e fala, olha, Deus ele se importa com a nossa alma, mas se importa com o nosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ou não sabeis que o próprio Espírito de Deus habita em nós? Quando nascemos de novo, fomos formados outra vez. E todo bebê, ele precisa crescer. E para crescer, para que nós possamos crescer, precisamos santificar-nos para Deus. A separação para o Senhor é uma separação contínua. Não é só a maneira de eu me vestir, a maneira de eu me apresentar. Há pessoas que pensam que ter um corpo consagrado é vestir determinadas roupas, é falar de determinado jeito. Não, por mais que o meu estilo de me vestir mude, o estilo de me portar mude, porque algo maior está acontecendo dentro de mim. O que Deus importa é que esse corpo aqui é o único corpo que temos. E ele é uma ferramenta que o Senhor nos deu, que ele valoriza muito. Tanto é que o nosso corpo, ele se torna a habitação do Espírito Santo. Por isso, nós não podemos entregar, porque é com esse corpo que glorificamos a Deus, é com esse corpo que nós servimos e que o Espírito Santo habita, que quando nós cometemos pecado é justamente com esse corpo. Não podemos sujar ou poluir a habitação do Espírito Santo. Imagine nessa ilustração. Tornar a casa do Espírito Santo imunda? Não, não, não. Ele quer que nós nos separemos do mal. Agora, eu e você somos de Deus por direito de criação, de redenção. E Ele tem a posse da nossa vida pela salvação que Cristo fez em nós. Nós somos propriedade e habitação dele. Sabe, você já deve ter visto em algum lugar, quando em determinado estabelecimento muda de dono e aí coloca, quem sabe, uma faixa lá na frente dizendo assim, sob nova direção. Então, é essa placa que tem que estar no nosso corpo, inclusive. Porque, por mais que as pessoas vejam o mesmo endereço, esse corpo ele tem que estar sendo conduzido pelo Senhor. Reconhecer o senhorio de Cristo na minha vida é viver para Ele. E glorificar a Ele, consagrando ao Senhor, inclusive esse corpo que está aqui. Até a maneira de eu cuidar do meu corpo, do que eu vou comer, o meu horário de descanso tem que mudar. Porque eu glorifico ao Senhor através do meu corpo também. Essa ideia de santificação também está muito ligada à própria língua. Lá em Tiago 3,6 diz, a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. A Bíblia é muito enfática quando fala sobre a língua. Há muitos pecados que acompanham a humanidade, mas um deles que o Senhor se posiciona de uma maneira muito
muito segura, é sobre a maneira como temos utilizado a língua. Então, há uma piada que diz que quando nos batizamos, só tem uma parte do nosso corpo que não é batizada, porque ela fica dentro, é a língua. Eu não quero batizar as pessoas de boca aberta, meu irmão. Não. Até porque não é o batismo que transforma a gente, é o Espírito Santo. Eu só sei se uma pessoa é salva não porque ela foi batizada numa igreja, não porque ela frequenta uma igreja, mas porque ela está sendo transformada. Isso é que mostra se uma pessoa é salva ou se não é. Você já parou para pensar assim? Poxa, como é que eu avalio se alguém é salvo? Né? Porque a Bíblia diz que eu não posso condenar, mas eu preciso avaliar. A Bíblia diz que é pelo fruto, pelos frutos, pela maneira da pessoa agir, pela maneira da pessoa lidar com os problemas, lidar com as situações que não são boas. É muito fácil tratar bem quem lhe trata bem. Mas como nós tratamos aquela pessoa que não me trata tão bem assim? Então, só é possível eu tratar de uma maneira boa e constante a todos se o Espírito Santo habita em mim. Então é pelo fruto. É o fruto do Espírito em mim. E ele precisa agir e age, inclusive, na nossa língua. Então, tem um ditado popular que diz que falar é prata, agora calar é ouro. E Tiago escreve sobre esse assunto no final do capítulo 3 da sua epístola. E convoca a gente a controlar a nossa língua. Diz, inclusive, que é como um mal que incontido e é carregado por um veneno mortífero. Olha só como ele fala da língua. Jesus já havia feito algumas advertências sobre a nossa maneira de falar. Ele também via na língua um grande perigo e se preocupava com a maneira de usarmos palavras indevidas. A língua é um órgão muito pequeno, mas ele é muito traiçoeiro. É difícil controlar. Facilmente nós podemos cair no pecado da mentira, da maledicência, da calúnia, do juízo indevido, da injustiça. A língua é como uma faca de dois gumes. De uma forma abençoada, podemos usar a nossa língua transmitindo a graça a quem você se dirige. Agora, de uma forma perversa e humana, podemos usá-la destruindo vidas com fofoca, por exemplo. Jesus comparou esse mal com o pecado do homicídio. Sim, meu irmão, a língua mata. Porque, pastor, eu sou uma pessoa muito sincera e Deus se agrada da sinceridade, né? Sim, mas como eu expresso a minha sinceridade, isso precisa ser visto com sabedoria também. Porque a língua, ela mata. Tem uma ilustração ou alguns conselhos práticos de Sócrates sobre a maneira que utilizamos a língua. E existem 3 peneiras. A primeira é a peneira da verdade. A segunda é a peneira da necessidade e a terceira é a peneira da edificação. Acho que eu tenho esse slide aqui. Isso. A peneira da verdade, alguém contou algo para você. E agora, a questão não é se alguém contou ou não, se a pessoa errou ou não, mas agora é o que você vai fazer com aquela informação. Eu preciso me perguntar, é verdade o que eu vou falar? Eu consigo confirmar? Não, é verdade, porque foi o pastor que me falou. A gente precisa de alguns dados mais importantes. Nós estamos num tempo em que muitas informações são passadas e a gente precisa confirmar se é verdadeiro. A segunda pergunta que eu tenho que fazer é necessário que eu fale sobre isso? Essa é a ideia da necessidade. Porque às vezes até é verdadeiro, mas é necessário mesmo. A terceira serve para edificar. Vai edificar a pessoa? Vai edificar a pessoa sobre o quem eu estou falando, né? Porque, olha, meu irmão, que crente não faz fofoca, crente pede oração, né? É uma brincadeira que a gente tem. Olha, ora aqui pelo pastor Heraldo, porque ele fez isso, isso, isso. Então, eu compartilhar esse pedido de oração vai edificar o pastor Heraldo? Então, não vale a pena, sabe? Precisamos controlar a nossa língua. E para isso, nós temos essa ideia das 3 peneiras. Se ficar em uma dessas peneiras, a gente repensa e nós não precisamos levar adiante. Mais do que ter peneiras sobre a nossa fala, a gente precisa
servir a Deus e ter uma vida transformada, isso está ligado também à maneira como eu lido com informações e até compartilho textos. Hoje nós estamos num tempo de fake news através de redes sociais. Algumas pesquisas estão mostrando que a maior quantidade de boatos ou de pessoas suscetíveis a fake news são evangélicos, são adultos evangélicos. E a gente fica se perguntando por que isso? Aonde o povo de Deus está aprendendo, já que o nosso Senhor, ele se importa com a verdade. Há pessoas que, é desconfiança. Se eu tenho essa desconfiança, então deve ser verdadeiro. Não, as coisas não são feitas assim. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que é falado, muito cuidado